designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Juízes capítulo 16, melhor. Por favor, que o Senhor vai nos abrir o entendimento nesta noite, estará nos abençoando pelo poder da palavra dEle. Nós temos muitas coisas a ser anunciado nesta noite em nome de Jesus, coisas de bênção. Oh, glória a Deus. Oh. Vamos aqui, seu critério. Juízes 16. Olha o que diz o versículo 21. 16 e 21, uma passagem conhecida, mas até pouco ministrada dentro da igreja. Então os filisteus pegaram e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com duas cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Versículo 25. E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: chama Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles. E fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: guia-me, que apalpe as colunas em que se sustenta a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e de mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e me dê força só esta vez, ó Deus, para que de uma vez por todas eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que sustentava a casa, e forçou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda em outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que ele matou na sua morte do que o que ele matou na sua vida. Pai, grandioso és tu, bendita é a tua palavra que nos abre o sentido, que nos revela a vontade do Senhor, o direito do homem e a derrota de Satanás. Hoje, meu Deus, faz algo diferente nesta noite de todas as outras vezes. Que o Senhor possa abrir a nossa alma
o Senhor possa, meu Deus, sondar o nosso espírito. E depois de haver tratado conosco, e depois de nós havermos arrependido diante de Ti, que o Senhor possa, meu Deus, habitar em todo o nosso ser e cumprir em nós a Sua vontade, porque o tempo está próximo, os dias são os maus, e nós estamos, ó Deus, no caminho da restauração, da comunhão, do envolvimento, do alinhamento, do crescimento, para que possamos usufruir no reino do Senhor, porque quando estivermos chegados lá, já não sejamos meninos, mas homens e mulheres conforme a imagem de Jesus Cristo, nosso Deus. Amém. Querido, olha para cá, não deixa eu ver ninguém com sono. Vai lá e lava o rosto. Eu sempre falo isso, irmãos. Eu li uma reportagem sobre isso, chamado Despertai. Ninguém que sai da igreja chega em casa e dorme 2, 3 horas depois. Por que você dorme durante 1h30, 2 horas na hora do culto? Não é comum. Satanás, ele luta de tudo para roubar de você a bênção de Deus, sendo que você já tem tudo para derrotar ele. Brincadeira, gente que conversa com você e conta piadinha para fazer você rir dentro do culto. Você acha que é comum? Que é amigo seu? Alguém que chega assim, você viu a calça que o irmão está ali, pega franga e as coisas mais idiotas. Isso é coisa sobrenatural dentro da igreja. E o sono que vem terrível, um sono terrível. Isso é sobrenatural, é o demônio querendo que o seu sentido apague e que você não venha receber aquilo que você está precisando já faz tempo. Aí você vai entrar num ciclo de novo de busca até chegar. E vai o sofrimento. Porque Satanás sabe que ele não pode derrotar você estando em Cristo Jesus. Ele sabe que não pode. Satanás, ele sabe o plano que Deus tem. Agora, ele sabe que ele pode fazer uma coisa, ele faz. Ele tenta atrasar, porque aí ele ganha. Ele tenta atrasar o impacto seu. Ele tenta atrasar aquilo que você poderia fazer. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores que eu leio sobre ele. Eu preciso ler sobre esses grandes homens para me usufruir de alguma coisa. Ele conta que ele entrou na casa de uma mulher, e quando ele estava na casa de uma mulher pobre, sem ter o que alimentar, um lugar fedendo, mas era serva de Deus. Mas nessa situação ele falou assim: como que pode uma pessoa passar esse extremo? Porque uma dificuldade e um tempo é uma coisa, agora miséria é outra. E quando ela entrou, ele andou naquele barraco construído de telha, construído de papelão, de tudo misturado, aquela coisa horrível. Ele viu na parede um quadro. Essa história, irmão, real. Um quadro bonito, uma moldura. E ele perguntou: o que é isso? E a senhora disse: eu trabalhei mais de 50 anos da minha vida por uma senhora muito rica, muito conhecida. E antes dela morrer, ela me deu esse presente. Eu, como não sei ler, achei uma coisa muito bonita, a letra dela muito bonita. Eu pedi um amigo que também não sabia do que se tratava, mas ele conhecia de arte, ele fez uma moldura, e eu tenho grande estimação com esse quadro. Charles Spurgeon pegou o quadro, levou no perito, e aquilo se tratava de uma herança.
de uma herança que a mulher poderia estar usufruindo há muitos e muitos anos. Agora ela já estava no final da vida dela, com dificuldade de andar, dificuldade de falar. E no quadro, na parede, no casebre, uma herança de milhares e milhares que foi deixado para ela. Mas ela, por falta de conhecimento, ele conta a história dizendo que ela usou menos de 3 anos, porque ela veio a falecer. E a herança se perdeu, porque ela não tinha família. Olha o que é você ficar despercebido com a coisa que Deus entrega, dá, proporciona a você. O sono na igreja não pode ser comum. Aqui nós estamos com a história de um dos grandes heróis e conhecido da Bíblia, Sansão. Ele lembra muito o rei Davi, que derrota gigantes também. Quando a gente pensa sobre os heróis, nós também pensamos em homens que fizeram coisas extraordinárias na força, ou tiveram uma experiência grande, talvez como Jonas na baleia. São histórias que são contadas até mesmo para crianças, porque grava isso na mente da gente. Um homem que tinha uma força fora do comum, um homem que tinha uma capacidade de lutar sozinho contra 1000 homens e vencer. É uma coisa sobrenatural. E não venha questionar, conforme o irmão há pouco tempo estava aqui na igreja, e ele saiu e falou: pastor, quando eu escuto falando que Deus abriu o mar vermelho, eu logo pergunto, o que isso tem a ver com a minha vida? Ele disse para mim: o que isso me importa? Só que ele falou para a pessoa errada, porque talvez a minha resposta fez eu nunca mais voltar na igreja. Eu falei assim: você já foi batizado? Não. Você deu bem no seu casamento? Não. Você está com seus filhos? Não. Você mora com quem hoje? Sozinho. Em quantas igrejas já passou? Em monte. Eu falei: é por isso. Porque quando você ouve sobre milagres, sobre mudança, sobre um Deus que faz acontecer, você é cético, você duvida, você questiona, você lamenta. Olha a sua vida. Não é questão de ser poder aquisitivo, de dinheiro. Você é infeliz. Você não criou sua filha. Mas aí você está tocando em coisa pessoal. Não, mas você me deu direito. Você não criou sua filha, você não viveu com sua esposa, você não mora com ninguém da família, você não mora com a mãe, com o pai, com os irmãos, vive sozinho, não batizou, não frequentou, vive de uma igreja em outra e questiona tudo. Deus não faz nada na sua vida, é você que faz. Então aqui nós estamos trabalhando de um homem que recebeu uma coisa de Deus. E eu, aproveitando a oportunidade que nós oramos para Alice nesta noite, eu preciso puxar a atenção para você que é pai, que é mãe, que é responsável. Porque a história de Sansão não começa com Sansão. A história de Sansão, que nós lemos no capítulo 16, começa lá no capítulo 13, começa com a mãe e com o pai. A história do homem que tem força começa com a mulher e com o homem que tem obediência. Louvado é o nome de Jesus. A mãe e o pai de Sansão está passando a situação de grande dificuldade. Nós podemos ler isso aqui em Juízes capítulo 13. Porque a mãe de Sansão era estéril, ela não podia gerar filhos. E não vou entrar na dificuldade que tinha a mulher daquela época. Mas ela não gerava filhos, e ela tinha um desejo. Mas ainda que ela não tinha filhos, que o pai não era pai, eles tinham uma coisa: era temente a Deus. É temente a Deus mesmo faltando alguma coisa. É temente a Deus mesmo tendo algum tipo de necessidade. A mãe de Sansão e o pai de Sansão era temente a Deus, ainda que um dos maiores sonhos dele, que era ser pai, não tinha sido realizado. Era temente a Deus. E a Bíblia fala, e a Bíblia declara, com força, com coragem, a Bíblia é direta quando fala: os segredos do Senhor, os segredos de Deus, é para aqueles que o temem, para aqueles que obedecem, para aqueles que esperam, ainda que não possuem.
E a mãe de Sansão e o pai de Sansão, ainda que não tinha gerado, de repente visita eles um anjo do Senhor. Eu acredito em anjos que visitam os seres humanos, irmãos. Até porque eu já fui visitado por 2 seres espirituais quando eu ia fazer uma tatuagem nas minhas costas e furar as 2 orelhas. Já contei isso. Um estado de rebeldia minha. Eu ia desenhar um dragão ou uma águia. Eu gostava de artes marciais, estava fascinado com Bruce Lee na época. Eu já achava que eu era o filho do Bruce Lee. Já tinha lido todos os filmes, as histórias, documentário. Queria viajar para Hong Kong. Um estado de bobagem na vida. E pensei, vou desenhar um dragão, ou Bruce Lee, ou uma águia, e vou furar minhas 2 orelhas. Deitei com esse pensamento. No outro dia eu vou e faço isso. Levantei de madrugada, fui ao banheiro, tomei água. Quando eu me joguei na cama, eu virei, vi 2 seres espirituais. Não orei para receber eles. Eles paravam no meio ficaram no meio entre a cabeceira da cama e o alto, parado. Parecia irmãos gêmeos idênticos, o rosto brilhando. E quando eu olhei para eles, eu só pensei, morri. Sério, eu pensei isso, vou morrer. Eu lembrei de pecado, irmão, que eu cometi desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Na gestação, eu fui lembrando de todo tipo de pecado que eu fiz na minha vida. Todo tipo. Eu creio que na hora da morte passa isso na vida de algumas pessoas. Eu pensei, vou morrer, e o suor, e o meu corpo pálido, desfalecendo. Eu senti a cama molhada, o suor descendo. Porque a santidade do ser angelical, do anjo, irmão, faz você entrar numa questão de morte, de você deseja morrer, você não tem reação, você não consegue nem pensar e nem falar. E aí eles não saíam, eu fechava o olho, eu só conseguia fechar e abrir os olhos. Eles estavam olhando dentro da minha alma assim, ó. E eu naquele estado paralisado. Mas na hora que eu falei assim, vou voltar para a igreja, não vou fazer a tatuagem, nem furar a orelha. Aí eu abri os olhos e eles indo embora. Demorei quase 1 hora para minha força recuperar. E eu levantei esse dia. Nunca mais ser o mesmo. Todo dia eu penso nisso. Todo dia eu lembro disso. Uma manifestação sobrenatural. Eu acredito nos seres angelicais que de fato visitam. Até porque a Bíblia fala que nós temos anjos do Senhor ao nosso redor. E temos anjos que nos assistem diante de Deus. E o Senhor diz que Ele libera anjos ao nosso favor. Aqui não é um culto para anjos, para você ficar invocando os seus anjos, né? Arcanjo Miguel, protegei-me. Não é isso. Mas para a gente dar glória ao nome do Senhor. Por aqueles seres espirituais que nos visitam. Vendo ou não vendo, eles nos visitam. Fala, Tiago. Para um pouquinho, André, você fala, para a gente entender. Amém. Nunca mais me ligou. Amém. Alguém aqui, irmão, já viu anjo? Já viu? Com os olhos abertos? Não em sonho. Hã? Amém. Amém. Pode continuar. Talvez, se você quiser o banco, vou pegar, né? Amém. Quando Deus manifesta, Ele manifesta para isso, para nunca mais ser o mesmo. Em Juízes capítulo 13, então, a mãe e o pai de Sansão recebem a visita de um ser espiritual. E diz assim para eles, versículo 5. Ela diz no versículo 3, você vai gerar um filho. E o anjo diz, mas cuidado, eu preciso que você seja obediente. Sobre a cabeça dele, não é para passar navalha, não é para cortar. O menino vai ser nazireu, que significa separado de Deus. Desde o ventre ele vai ser nazireu desde o ventre. E ele vai livrar
o povo de Deus da mão dos seus inimigos. Não é para passar navalha, não é para ele beber nada relacionado à uva, e não é para ele tocar em mortos. Nazireu, separado. Sansão foi escolhido por Deus desde o... É por isso que eu gosto e ensino a orar enquanto as mães estão gerando. Porque se Deus escolhe um ser para ser usado Deus do ventre, Satanás também tem legalidade para fazer isso. E a mãe e o pai que não apresenta, que não ora, que não intercede, que não faz isso, está deixando a mercê de qualquer força espiritual. A vida de Sansão começou com a vida do pai e da mãe. Pastor, mas eu estou ouvindo agora e fiz muita coisa errada. A Bíblia diz: quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Começa a fazer o certo a partir de hoje. Indiferente de quantos anos, qual a idade, o que seu filho passou, aonde está, faça agora. O seu posicionamento diante de Deus leva para a sua família, aqueles que é sangue seu, a bênção do Senhor. É o reino de Deus que está sobre você, alcança a sua casa. E Deus falou então com a mãe e falou com o pai: não corta o cabelo dele, porque eu quero que aonde ele passar, o cabelo grande, ainda que ele tenha um corpo de homem, mas o cabelo grande vai identificar como alguém diferente e separado. Não é para ele tomar vinho, não é para ele tomar nada da uva. A Bíblia nunca proibiu a bebida no sentido do vinho. A Bíblia não proíbe isso. Nós conversávamos sobre isso no estudo ontem. A Bíblia nunca proibiu o vinho. Mas por quê, irmãos? Porque os judeus, nós falamos aqui ontem, os judeus é povo que tem educação. Eles sabem jantar e tomar no mínimo 2 taças de vinho e parou. Por isso que o Senhor não proíbe a eles. Era um povo que tem essa cultura, é ensinado a isso. Algumas igrejas falam que é pecado, porque é melhor você proibir do que chegar num culto e estar cheiro de bebida o tempo todo. Cachaça, licor, vinho, cerveja, e o pessoal caindo no meio das cadeiras. Então é melhor proibir de uma vez. Mas se alguém falar que a Bíblia proíbe, não proíbe. A Bíblia trabalha com educação. Porém, eu, por exemplo, se você me perguntar, eu aconselho você não ter a bebida na sua casa, porque o seu neto está vendo, o seu filho está vendo, e se você não souber educar, eles estão crescendo num ambiente onde aquilo é propício. Mas falar que proíbe, não proíbe. Os judeus, ele tem essa educação. O brasileiro não. Você fala: irmão, pode beber, mas beba com moderação. Aí acabou. Nós falamos ontem, o brasileiro senta num bar e ele tem prazer de... O dono do bar vai pegar a cerveja, o casco de cerveja vazia, fala: não, deixa aqui, deixa juntar, para os outros verem o tanto que eu já tomei. Você já não passa no bar e vê uma mesa com cheio de cerveja para aparecer bonito? Deixa até os copos de dose. Então é um povo com dificuldade. Aqui no Brasil é melhor falar que é pecado, porque é difícil ter moderação. Mas quando o Senhor proíbe Sansão de participar disso, o Senhor está dizendo: eu quero que a alegria de Sansão, porque o vinho sempre está ligado à alegria, a vida íntima entre o homem e a mulher. Eu vou voltar no estudo do Cantar de Salomão. A vida íntima entre a Sulamita e Salomão tem vinhos. Presta atenção aqui, questão de intimidade. Mas Deus está falando com Sansão: eu quero com a mãe dele, eu quero que a alegria dele, eu quero que a satisfação dele seja toda em relação à obediência pelo que eu vou fazer na vida dele. Não é para cortar o cabelo, não é para beber vinho, e não é para ele pôr a mão em ninguém que esteja morto, que é impuro. Esse menino é santo desde o ventre. E a mãe aceitou a palavra de Deus. Ela creu na palavra de Deus. Ela acreditou no anjo do Senhor que trouxe o recado. Ganhando tempo, eu não vou entrar nos detalhes de cada parte, mas nasce Sansão. Irmãos, e olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Eu procurei hoje e eu vi os filmes de Sansão. O homem parecia o Arnold Schwarzenegger, com um braço dessa grossura. O Sansão da Bíblia não era assim, irmãos. Quem é o mais fraco entre nós? O mais magrinho. Imagina uma pessoa magrinha. Gustavo levantou a mão. Levanta aí, Gustavo, deixa o pessoal ver o seu físico. Olha aí, Sansão. Sansão era assim, irmão.
Sansão era desse tipo. Muito obrigado, Gustavo. Porque as pessoas imaginam olhar para Sansão, um monstro. Até a cara parece um pitbull misturar com um dragão de tão forte. Não, a força era sobrenatural. Ele parecia fraco, pequeno, raquítico. Não é o seu caso, não. Mas quando o Espírito vinha sobre ele, ele manifestava a vontade de Deus. Quando Deus age, irmão, na vida de alguém, Deus faz isso. Ele pega uma pessoa que não tem aparência, que não tem jeito, que parece que não tem nem forma para o negócio, e Deus vai podando aqui, tirando ali, levantando daqui. Deus vai cuidando dali. Deus vai fazendo as pessoas olhar e abrir a boca e regalhar os olhos. E quando Deus usa, Deus está falando: agora não tem como você orgulhar, porque o vaso é de barro e é fraco, mas o que está dentro dele é do Espírito Santo, é obra de Deus, não vem de vós, é dom de Deus, não é sua força, é dom de Deus. Esse era Sansão, menino magro, seco, mas quando o Espírito vinha sobre ele, a Bíblia diz que ele arrancou um portão de uma cidade. Imagina um portão de uma cidade naquele tempo, e ele andou 1,5 km com um portão nas costas e jogou ele longe. As pessoas ficavam assombradas com um homem desse. A Bíblia fala que Sansão, ele apaixonou com a moça, com a mulher. Eu preciso voltar nisso aqui, irmão. O Senhor está me incomodando. Vocês dão glória, mas eu preciso intensificar isso aqui. Você se considera uma pessoa inadequada para algumas coisas da sua vida? Você olha para você e não consegue ver assim muita saída, sabe? Relacionado às coisas de fora da igreja, que são coisas boas, como conquistar, comprar, fazer, adquirir. Ou relacionado ao mundo espiritual, seja orar, visitar, pregar, cantar, tocar. Você olha para você e não vê forma. Você está parecendo o princípio de Gênesis, sem forma e vazio. Você não tem forma de muita coisa. Tenta fazer e dá tudo errado. Parece que, sabe, é uma galinha assim no meio das águas. Não é que Deus gosta de pessoas que têm baixa autoestima, está machucado, não é isso. Mas Deus gosta de trabalhar com gente que sabe que ele não tem bem a queda para aquilo. Porque essas pessoas chegam diante de Deus com o coração mais humano. As pessoas chegam diante de Deus assim: se o Senhor fizer, Deus; se o Senhor não fizer, Deus, mas eu gostaria de servir para alguma coisa. E você está falando com Deus que é Deus de impossibilidades. Deus é Deus do impossível. Ele trabalha com coisas impossíveis e transforma ela. Eu volto a repetir: quem olhava para Sansão naquela época não via um homem forte. Porque, irmão, se eles vissem um homem forte, eles não desafiavam ele, não lutavam contra eles. Ele olhava e falava: ele não é nada. Mas havia dentro dele uma cobertura espiritual. Para ser sincero, Deus sempre usou pessoas que no princípio pareceram inadequadas para a obra. O ministério de Deus para a sua vida, seja dentro e fora da igreja, irmãos, é uma coisa que está fora da sua capacidade mesmo. É por isso que você precisa de Deus. Você não tem capacidade, você não tem recurso e você não tem forças. Você precisa fazer o quê? Entrar na sala do trono, dobrar os joelhos e falar: Pai, faz tua obra em mim. Nós vamos achar que somos melhores do que Jesus? Que ainda que sendo Deus tomou a forma de homem, mas quando estava na terra, ele chorava, gemia e suava sangue e pedia ajuda do mundo espiritual. Deus usa você na sua fraqueza, na sua fragilidade, na sua deficiência, naquilo que você nem consegue imaginar o que você pode fazer, para que a glória seja dele e não sua.
Assim é Sansão. E ele apaixona com a moça que não é da tribo dele, ela pertencia ao povo dos filisteus. Ele apaixona com esta mulher. E quando ele apaixona, ele marca um casamento, os pais concordam. E Sansão, ele expõe um enigma, porque quando ele está indo para visitar a sua noiva, ele encontra um leão no meio do caminho. E o leão vai para cima dele, ele mata o leão com as próprias mãos e deixa ele jogado no canto. Depois, quando ele passa, ele vê que as abelhas fizeram uma casa e tinha mel, e ele pega o mel e vai tomando o mel, indo visitar a sua noiva. E quando ele chega lá, ele percebe que ele vai casar, e ele sabe que ele precisa também de dinheiro. Então ele usa aquilo que ele tem. E ele fala assim: eu vou expor um enigma para vocês. Eu quero que vocês descubram um enigma do Senhor. Vamos acompanhar na Bíblia. Juízes capítulo 14, abre a Bíblia. Juízes capítulo 14, 5. Olha, desceu, pois, Sansão com o pai e com sua mãe a Tina, e chegando às vizinhas, as vinhas de Tina, eis que um filho do leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possademente, e ele o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na mão. Porém nem a pai nem a mãe ele deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou os olhos de Sansão. E depois voltou ele para tomar, e depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele, e foi ao seu pai e à sua mãe e deu-lhes dele, e comeram, porém ele não contou o que tinha feito. O enigma de Sansão, versículo 12. Disse, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar, e nos 7 dias vocês vão ter que adivinhar. Versículo 13. E se não puder declarar, vocês vão dar a mim 30 lençóis e 30 mudas de veste. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma e vamos adivinhar. Então Sansão falou o enigma: do comedor saiu comida, e da doçura saiu do forte. E em 3 dias eles não conseguiram o enigma. Do comedor saiu comida. Não é o enigma que eu estou lendo aqui, irmãos. E não puderam adivinhar. Deixa eu ler para vocês novamente. Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E Sansão disse: se vocês adivinhar, eu dou a cada um de vocês, dos 30 homens, uma peça de roupa de linho, e vestido e roupa para vocês. Vestido porque túnica. Mas se vocês não adivinhar, cada um de vocês me dá isso. E os homens não conseguiram adivinhar, mas os homens fizeram com que a mulher com que Sansão estava relacionado com ela, pode olhar para cá, falaram com ela: faz Sansão contar esse segredo. Que enigma é esse? Pede a Sansão para contar a nós o que está acontecendo, porque senão nós vamos ter que gastar muito e comprar isso para ele. E ela perturbou Sansão, ela insistiu com Sansão, e Sansão falou que tinha feito isso do leão através do mel que veio das abelhas. E a mulher contou aos homens, e os homens contaram a Sansão. Sansão ficou furioso. Ele ficou muito furioso, porque ele sabia que ele foi traído pela mulher e pelos companheiros. Mas ele pagou a dívida. Ele desceu a um outro povo, matou 30 pessoas, pegou as vestes e pagou a dívida, e foi para casa furioso. Quando ele volta com o cabrito para pedir perdão pelo que fez e ter a mulher de volta,
aconteceu uma coisa que acabou com a vida de Sansão. Meditando essa palavra, eu percebi isso. A gente não tinha ouvido, eu nem sabia bem dessa atenção. Sansão está no meio da festa de casamento. Aí os rapazes falam: nós adivinhamos, Sansão, do comedor saiu comida, é um leão, é abelha, você matou ele e surgiu, nós adivinhamos. E Sansão ficou com raiva, foi lá, matou 30 inimigos, pagou, deu cada um dos homens uma veste e voltou para sua casa, no meio da festa, muito com raiva. Passou uma semana, ele pegou uma carne e levou para o pai para assar e fazer as pazes, porque não tinha cancelado o casamento. Mas quando chegou lá, irmãos, o pai tinha dado a moça para casar com outro homem. Sansão, ele entra numa situação de amor não vivido, não correspondido. Ele está apaixonado com essa mulher. A Bíblia fala no versículo 15 que ele fica furioso com isso. Sansão fica furioso porque a mulher que ele amava e que ele pensou em constituir uma família foi dada a outro homem, e ninguém defendeu a causa dele. Ele gritou no meio dos filisteus e disse: nenhum de vocês defendeu a minha causa, porque diante da lei não podia fazer isso. Eu era noivo, eu já estava casado, só tinha que consumar. Fiquei com raiva porque vocês me traíram. Fizeram ela me perguntar durante os dias, eu revelei para ela e ela revelou para vocês. E agora ela casa com outro homem. E a Bíblia fala no versículo 15 que Sansão então pega algumas raposas e queima toda a plantação dos filisteus. No Juízes capítulo 15. E essa mulher que traiu Sansão, que era para ser a noiva dele, sabe o que acontece? Ele esquema ela com o pai, com a mãe, com a casa toda. Porque os filisteus fazem assim: por que Sansão destruiu a nossa comida? Ah, porque a mulher que era noiva dele casou com outro homem, e os filisteus vão lá e matam ela também. Sansão então ele começa a viver, é um dos pontos interessantes para a gente aprender, o homem solitário. Sansão é um homem forte, irmãos, mas ele comete muitos erros. Um dos erros na vida e característica de Sansão: ele sempre andava sozinho. Não tinha amigo, não tinha servo de Deus, não obedecia ao pai nem à mãe, não ouvia conselhos. Sansão, por saber que Deus vinha sobre a vida dele, e que Deus estava com ele, e que Deus dava a ele força, por achar e pensar e saber que era bom em alguma coisa, ele comete um erro: eu não preciso de ninguém. O fato de Sansão andar sozinho vai ser uma das coisas dele que leva ele a um grande sofrimento. É por isso que eu defendo muito o trabalho em relação à igreja. Eu defendo muito a questão em relação à comunhão. Enquanto estava cantando os louvores aqui, enquanto o diácono daí fez a oração, eu comecei a pensar sobre isso. Não há nenhuma possibilidade de você crescer no mundo espiritual vivendo sozinho, sem a comunhão. Os maiores direitos e os privilégios que Deus concede ao homem é dentro do corpo, onde Jesus é o cabeça. Isso é a igreja, o reino do Senhor. Quem anda sozinho sempre é presa fácil. Quem anda sozinho sempre dá lugar a muitos pensamentos estranhos, porque não sabe abrir o coração com alguém que é espiritual. Um dos grandes erros na vida desse herói, desse homem forte que é chamado Sansão, é andar sozinho. Satanás, ele luta muito, irmãos, porque é dentro de uma comunidade como essa, que nós chamamos de igreja, que a Bíblia fala lá no livro de Efésios, que a glória do Senhor se manifesta. É muito difícil a glória do Senhor manifestar na vida de uma pessoa que tenta servir a Deus com toda a sua força, mas sem a comunhão na igreja. O livro de Efésios vai trabalhar que a glória do Senhor manifesta na igreja do Senhor, no ajuntamento. Porque eu já preguei sobre isso. Aqui dentro da igreja nós temos uma coisa chamada de ambiente, que é esse espaço propício para você. Nesse ambiente você não tem televisão, você não tem som, você não tem música ao contrário. Tudo aqui está chamando a sua atenção para a glória de Deus. Nesse ambiente onde é preparado, diferente da sua casa, enquanto você está orando, alguém liga a televisão, alguém liga o som, alguém grita alto. Hoje eu estava estudando por essa mensagem, o meu vizinho do lado de casa xingou tanto palavrão para educar o cachorro, que eu tive que sair lá para fora para dar um tempo, minha mente custou a voltar. Tem uma dificuldade grande da glória de Deus se manifestar. Agora aqui tem um ambiente, é propício para isso.
E se tem um ambiente, você sai da sua casa na expectativa. Expectativa de bênção, expectativa de adoração, expectativa de receber oração, expectativa da sua mente ser puxada para o mundo espiritual, expectativa de Deus pegar o seu coração e abrir o seu coração nas coisas concernentes à vontade de Deus. É o ambiente, a expectativa, e tem o clima, a música que está tocando no teclado, o ar, a voz que eu estou falando com vocês, aquilo que vocês já trouxeram de casa. Isso vai gerando um clima pelo Espírito. É por isso que eu lutei e falei com você sobre a questão do sono, porque tudo aqui está preparado para receber a direção do Senhor pelo ambiente, pela expectativa e pelo clima. Ao encontro das partes entre um ser humano e o sobrenatural, mas é um ser humano que dentro dele tem coisa espiritual. E a Bíblia fala que o Espírito que habita dentro de você, ele vai até a mente de Deus e busca o segredo do Senhor e revela num ambiente como esse, num momento como esse, num ajuntamento como esse. Eu estou falando isso para vocês porque Satanás, ele luta e sempre vai lutar para fazer com que você saia fora desse ajuntamento, que você não participe desse grupo, que você não esteja aqui. E aqueles que estão, ele luta para que você não esteja encaixado no corpo, que você esteja aqui, mas a sua mente não, que você esteja aqui, mas você participa de um grupo de 2 ou 3, que você esteja aqui, mas ela, ele, ou eu, ou outros, não é apreciado por você. Você faz escolha, você faz acepção, então você parece que está no meio, mas de fato você não está, porque você não está participando da família que é ligada pelo Espírito. É por isso que nós trabalhamos aqui nesse ministério com todos os passos, com a palavra, com adoração, com oração, trabalhamos com batismo. Isso só acontece dentro da igreja. Quem é que pode servir a Deus sozinho e ser batizado? A Bíblia fala no livro de Efésios, no capítulo 11, que Deus entregou os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, diáconos, líderes de oração, cantores, tocadores, gente que visita, que ora, gente que dizima, que oferta. Ele preparou todos esses ministérios para quê? Fala no versículo 12, para que você seja aperfeiçoado. Deus visa você crescer, Deus visa você evoluir. A Bíblia fala que o seu dever é evoluir tanto nas coisas espirituais e relacionado ao modo que você vive, que Deus olha para você e olha para Cristo e não vê diferença. Olha, irmão, que missão a nossa. Efésios capítulo 11. Eu vou precisar de ler aqui, porque a Bíblia vai falar sobre isso. Deus visa o seu crescimento. Ele olha para você e espera que você seja como a imagem do Senhor Jesus Cristo. Você pode acompanhar isso comigo. E Salomão e Sansão, ele comete esse erro de andar sozinho. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele tomou um para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo. Quem é que pode se aperfeiçoar diante de Deus sem ter os ministérios que trabalham a seu favor? Nunca entenda e nunca queira entender como que uma pessoa pode tentar servir a Deus sem um ministério. Há pouco tempo eu recebi uma ligação, era de uma pessoa de São Paulo. Ele escutou um áudio meu e entrou em contato e falou: pastor, eu pertenço ao ministério dos desigrejados. É porque eu estava envolvido na igreja e vi muito erro, e vi muita coisa. E agora nós reunimos nos lares, nós reunimos nas praças, nós reunimos em alguns lugares ou nas casas. E Deus tem falado. E o que você tem a dizer com isso, pastor? Eu falei assim: querido, se o ministério cresce, como que vocês vão fazer? Hoje vocês estão com 50 membros. Mesmo assim eu acho difícil isso manter. Imagina vocês estando com 200 membros. Você vai reunir na casa de quem? Com 200 pessoas. Daqui a pouco 200 pessoas, se acontecer qualquer fatalidade, é responsabilidade do dono da casa. Ou seja, na maneira que cresce, vocês precisam caminhar para uma questão de instituição. Querendo ou não, vocês vão ter que ter um lugar próprio para isso. Querendo ou não, na medida que cresce, você vai ter que ter um ambiente próprio para isso. A não ser que a casa de alguém vai ser sempre perturbado, a não ser que uma praça pública vai ser dada pela prefeitura para vocês. Então, Deus é contra a instituição? Não. Deus não é contra a instituição. Deus é contra os desigrejados? De certo modo sim, porque os desigrejados vão contra esse sistema e o respeito às leis. Você pode experimentar um pouco de Deus fora da igreja e da comunhão? Pode.
Você pode experimentar um pouco de Deus, mas aquilo e a glória e a perfeição está na reunião de um povo como esse, que sai da casa, que começa a levantar, irmão. Hoje nós passamos, de ontem para hoje, 10 horas da noite até 2 horas da manhã, a gente estava aqui orando, 4 horas de oração, em favor da igreja, em favor do culto, em favor das famílias, em favor de casa que nós visitamos. O diácono daí passou aqui 3 dias, de sexta-feira até agora, sem comer nada, em favor da igreja, em favor da sua própria vida. Nós temos ministérios de crianças que cuidam das crianças ali embaixo, atividade de jovens que se reúnem aqui, aulas que são feitas aqui. Então, viver dentro da igreja, dentro do corpo, de certo modo também é 4 paredes como essa, porque o templo tem significância. Eu não sei para quem que eu estou falando, irmãos, mas tem alguém que talvez pode estar me ouvindo e com o pensamento de tentar servir o Senhor de uma maneira mais fácil. Você pode até servir o Senhor de uma maneira mais fácil, mas você não pode crescer e ser aperfeiçoado, porque o Senhor deixou os ministérios para isso, para que nós crescemos. E versículo 14: não sejamos mais meninos, nem levados por toda onda de ensinamento. Versículo 16: do qual todo o corpo bem ajustado, olha o impacto da igreja, todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo, ele tem a sua operação, irmãos, ele tem o seu dever. Cada pessoa, e cada um fazendo isso, o corpo cresce em amor. Isso é ministério. Você aprende isso aqui. Você envolve isso no ministério que trabalha com isso, de ensinamento. Então, qual um dos grandes erros de Sansão? Eu vivo sozinho, eu não preciso de ajuda, eu não falo, eu não comento. Quando Satanás não consegue prender você lá fora e você entra aqui, ele começa a lutar com outra coisa, para você não participar, para você não envolver, para você não conversar, para você não abrir o coração. E você vem e volta na igreja e acha que faz, que resolve, que muda, que você é bom, é isso e aquilo. E você fica no meio, mas nunca faz parte. Repara que das pessoas que mais desenvolvem dentro do ministério são as pessoas que mais procuram, ou seja eu, ou o pastor Mauri, ou o pastor Júlio, ou os obreiros, ou as irmãs que estão aí para aconselhar. A irmã Glória não está sentada no altar, mas está ali, ou minha mãe, ou os obreiros que têm a capacidade de ouvir, de aconselhar, de acompanhar. As pessoas que falam, elas crescem. Adriana, que está aqui no ministério há pouco tempo, ela já veio aqui algumas vezes e perguntou tudo sobre a igreja, para entender, para saber qual local que ela está. É interessante você entender sobre isso. Quer ver se uma pessoa está ficando fraco? Pode prestar atenção. Perdeu o prazer de vir para a igreja e de participar das atividades. Está vivendo sozinho. É arma, é presa fácil para Satanás. Uma pessoa que está fraco, que está perdendo a dimensão, perdeu o prazer de caminhar, da domingo à noite não se incomoda mais com o culto, da sexta não se incomoda, perdeu a ligação, alguma coisa está dominando a sua mente e o seu coração, o privilégio, a alegria já não habita mais, é presa fácil. Sansão cometeu esse erro. Primeiro ponto dele, caminhou sozinho. Segundo ponto, deixou de ouvir pessoas. Terceiro ponto, parou de orar. Quinto ponto, terceiro, deixou de orar. Quarto ponto, não levava em consideração a advertência de Deus. Quinto, ele teve um casamento mal sucedido, porque depois que essa mulher foi roubada dele, ele mais uma vez apaixonou por uma outra mulher que não deveria. Uma aliança enganosa. Teve um casamento mal estruturado. E o sexto ponto, ele se tornou palhaço na mão dos inimigos e dos demônios. Caminhar sozinho é um grande perigo. Você não precisa conversar com uma pessoa específica, mas procura alguém que é espiritual. Você quer saber se a pessoa é espiritual, irmãos? É a pessoa que não concorda com os seus erros. É alguém que vai contar, você vai contar dos seus deslizes e a pessoa não vai dar risadinha. Nossa, você fez isso? Não. A pessoa é sincera, olhando nos seus olhos e fala: isso não convém aos santos. Você identificar uma pessoa que você vai conversar, a pessoa que você conta suas fraquezas, e ele ou ela escuta e ri com você daquilo errado, que é maligno, fecha sua boca e não fala mais nada. Você está diante de uma pessoa errada. Amém, queridos? Sansão, então, ele chega nessa situação de amor não resolvido, coração machucado, envolveu com quem não devia,
A mulher pertencia a outra nação. Queridos, o seu relacionamento e a sua aliança de namoro, de casamento, de negócio, de trabalho, tem que ser feito com pessoas que têm o mesmo espírito que você. Os filisteus, de fato, eles eram pessoas religiosas, mas eles não oravam o mesmo Deus quando tinha necessidade. Não tem como você viver bem com alguém que vive do seu lado. Quando você está em necessidade ou em alegria, você clama ao Senhor Jesus, mas a outra pessoa faz despacho para os demônios. Como você vive com uma pessoa assim? E se você toma a decisão de fazer isso e achar que depois Deus muda o coração, você só está aumentando o fardo que é desnecessário para a sua vida. A história de Sansão nos ensina sobre isso. Ela é clara sobre isso. Mas Sansão então ele apaixona por uma outra mulher, e esta mulher da mesma forma é paga, é pressionada para descobrir o segredo de Sansão. Eu não vou entrar nos detalhes de tantas vezes que ela insiste, mas ele acaba revelando o segredo. Por que Sansão revela o segredo, irmão? Porque o coração dele já estava dominado por um amor, por um sentimento e por um gosto. Presta atenção nisso aqui. Quando o seu coração está dominado, o cabelo sempre é cortado. Se dominou o coração, é fácil Satanás dominar a outra área da sua vida. É por isso que o sábio Salomão diz assim: de todas as coisas, guarda o teu coração. A oração é uma forma de você guardar o seu coração. Se no seu coração entrou o que não deveria, se no seu coração fixou o que não deveria, é fácil Satanás tomar o seu destino. Talvez nesta noite aqui é a noite da gente voltar o nosso coração à essência das coisas simples da vontade de Deus. Porque se o coração é dominado, acontece o que aconteceu com Sansão. Ele não pensa mais no que Deus deseja, no que Deus pediu ao pai, no que Deus pediu à mãe, no que Deus definiu para ele. Guarde o seu coração, o Senhor está dizendo nesta noite. Guarde o seu coração. Tem coisas na sua vida que não podem ser negociáveis. Você pode morrer, mas isso você não abre mão. Isso é guardar o seu coração diante de Deus. Quem guarda o coração nas coisas que o Senhor tem falado, ele pode enfrentar sim as dificuldades, mas ele não vira brinquedo na mão dos demônios. Sansão ele abre o coração para Dalila no capítulo 16, e Dalila conta aos filisteus, e filisteus amarra Sansão. A primeira coisa que eles fazem, eles furam os 2 olhos dele. Eles não querem matar Sansão, eles querem brincar com Sansão. Porque na medida que eles brincam com Sansão, eles estão dizendo para Deus: olha o que eu faço com o que é escolhido desde o ventre da mãe, que o Senhor fez de tudo para ele destruir as obras das trevas, e olha o que eu faço com ele. Satanás sabe que ele é um derrotado, irmãos, mas ele faz de tudo para afrontar. Não é você, é a Deus. Porque ele sabe que para ele não tem jeito mais, então ele faz e pensa: o que eu fizer para afrontar ele, para mim já é lucro. Eles não mataram Sansão, fura os olhos, e ele está dizendo: olha o que eu faço com aquele que o Senhor escolheu desde o ventre. É por isso que Deus está dizendo para nós nessa noite: guarda o seu coração, para que ninguém que está escutando essa palavra nesta noite caia nas mãos daqueles que não conhecem a Deus, ou que conhecem e não se preocupa nem um pouco em obedecer ao Senhor. Fura os olhos de Sansão. A pior coisa que tem é um homem que não tem a visão. Você não consegue chegar a lugar nenhum se você não vê. É por isso que eles furam os olhos de Sansão. Eles tiram a visão de Sansão. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou com Abraão: conta as estrelas, olha a dimensão da areia do mar. E Deus fala com Abraão: é isso que você vê, é isso que eu vou fazer de você. Você vê algo e você chega até um algo, mas quando tira a visão, você vai chegar a lugar nenhum.
A palavra do Senhor, quando ela é ministrada, ela tem o poder, segundo o livro de Efésios, de abrir a tua visão e trazer as coisas espirituais, para você entender aonde você vai chegar. É crescimento, irmãos, é desenvolvimento. Enquanto vocês me escutam, alguma coisa no mundo espiritual o Senhor faz na sua mente. Talvez você está pensando na sua casa, talvez você está pensando no seu trabalho, talvez você está pensando sobre os seus filhos, talvez você está pensando no emprego, eu não sei. Mas uma coisa, Deus está te dando direção, é visão para você alcançar as coisas. Quando você não escuta a palavra do Senhor, você fica cego. Você entende Jesus, sabe que é luz, mas não quer que Ele clareie a tua existência. É por isso que eles tiram a visão de Sansão. É por isso que Satanás luta para que você não entre aqui, não fique no ministério como esse, que anuncia a palavra do Senhor para que você cresça. Quando eles tiram os olhos de Sansão, de certo modo Deus também estava trabalhando naquilo, porque eram os olhos de Sansão que fazia ele pecar. Porque quando ele via uma mulher e ele a desejava, ele a possuía. E eu consigo ligar a história de Sansão, que ele via com os olhos carnais, mas ele perdeu a visão espiritual. Agora ele está cego no físico, mas dentro dele começa a surgir alguma coisa que o natural não vê, mas o espiritual faz existir. Nós falamos ontem no estudo que o pior cego é aquele que não quer ver. Não quer ver aonde Satanás está o levando, não quer ver o que Satanás está fazendo, não quer ver o que Satanás vai fazer com aquela ação. Eles furam os olhos de Sansão, tira a visão dele. Dá ele um moinho, ele tem que ficar rodando assim. E passa anos da sua vida rodando assim, como escravo, fazendo as suas necessidades. Antes o homem que carregava um portão por 1,5 km nas costas, hoje não anda mais do que 2 ou 3 metros, sem visão. Quebrou todos os avisos de Deus. Tudo que Deus falou não faça, ele fez. Envolveu. E agora se tornou escravo, sem os olhos e rodando, rodando, rodando. Sabe o que significa isso? Não chega a lugar nenhum quem saiu fora da direção de Deus. Vai rodando, irmãos. Ele anda, ele anda, ele anda, mas não chega em lugar nenhum. Perdeu a mão, a bênção do Senhor. Porque a Bíblia fala que quando Sansão nasceu, o Senhor o abençoou. Mas quando ele quebra a aliança, a bênção da mão sai. A vida de um homem e de uma mulher que perde a bênção do Senhor é assim. Ele vai andando 10 anos e ele está no mesmo lugar. 20 anos ele está no mesmo lugar. Não é a alegria de Deus em ver ninguém assim, mas é o que Satanás usa para afrontar Deus. Ele diz: olha ela que foi batizada e chorou no dia do batismo. Olha ela que já participou de ceia. Olha ele que já participou, que criou sonhos, que tocou, que cantou, que ministrou, que um dia recebeu o Espírito do Senhor. Olha como eu deixei ele agora. Olha como eu deixei ela agora. Andando, andando, andando e não chega em lugar nenhum. Satanás não quer de fato matar alguém. Ele quer envergonhar esta pessoa para envergonhar o próprio Deus. É o pensamento dele. E eu não venho aqui no culto de ceia trazer uma mensagem para mim, para você, para os obreiros, porque a mensagem não é de julgamento, a mensagem é nossa, para que você saia daqui triste. O pensamento não é esse. Mas a voz do Senhor nos chama para a gente ocupar um lugar nosso, para pisar onde o Senhor diz para pisar. E ainda que Deus não quer que ninguém ande como escravo em volta de um moinho, passando-se anos e anos e anos, mas nem o próprio Deus pode impedir, se eu decido com o meu coração afastar da luz, dos braços do Altíssimo.
aonde eu tenho proteção e desejo ir viver com os porcos, o Pai continua me amando, mas Ele não vai atrás de mim e me segura a força. Porém, irmãos, o versículo que eu li, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. O erro de Satanás, irmãos, muitas das vezes, o erro dele é de achar que o Senhor, talvez ele ache, porque Satanás, ele conhece a Bíblia. Ele conhece a Bíblia, e o erro de Satanás é de achar que o Senhor pode ficar feliz com a desgraça de um filho dele. Ou o erro de Satanás é achar que você que está me escutando agora, que nós que participamos do altar, depois de uma queda, de um cabelo cortado, de uma unção retirada, não podemos nos levantar do meio de um chiqueiro, como o filho pródigo, e balançar o nosso corpo e a lama começar a cair. Ele não acredita nisso. O erro de Satanás é imaginar que nós não temos força de levantar dessa situação de miséria. E a Bíblia diz: se olhou para o céu, e olhar para o céu, e olhar para cima, e olhar para o céu, e falar: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra os homens, mas ainda estou aqui. Eu sei como eu estou, e sei que não é bom, mas eu quero terminar diferente. E a Bíblia diz que Salomão passou anos moendo, mas o cabelo crescia, porque Satanás cortou o cabelo, mas não tirou as raízes, irmãos. Louvado é o nome de Jesus. Ele pode ter cortado o cabelo, mas a raiz está lá dentro. E Deus é Deus que faz brotar. Deus é Deus que dá ordem para nascer. Deus não é Deus de mandar o inferno aquele que ainda tem raiz sobre a sua cabeça. Todos que estão me ouvindo nesta noite, e principalmente aqueles que uma vez experimentaram o dom de Deus, Hebreus capítulo 6, usufruíram da promessa do Senhor, fecharam as bocas dos leões, entraram em fornalhas de fogo, e hoje você não sabe aonde está indo a sua vida. Você está andando em ciclo. Você quebrou um princípio da sua vida, que de fato não deveria ter quebrado. Satanás, ele tinha que ter matado você naquela época, mas ele brincou com Deus, ou Deus estendeu a mão e o proibiu. Uma coisa é certa: vai crescer em nome de Jesus. O cabelo sobre a sua cabeça vai ser devolvida, a unção sobre a sua vida. Aquilo que você falava, ministrava, pregava, cantava, a alegria que tinha, o Senhor fará nascer de novo. Exaltado é o nome de Jesus. O
o Senhor me faz nesta noite trazer esta palavra, que eu estou 1 hora falando para chegar nesse assunto. E cresceu. Os cabelos da cabeça de Sansão já são longos agora. Ele perdeu os olhos, mas ele aprendeu a ver pelo Espírito. Você acha que um homem igual Sansão, irmão, 5, 10 anos andando, ele é o mesmo? Ele não é o mesmo. Ele aperfeiçoou. Ele foi aperfeiçoado. Na prisão, no escuro e sozinho, mas foi aperfeiçoado. Ninguém passa por uma provação ou por uma situação de angústia, de desespero, de separação, de morte, de prisão, de divórcio, de problemas e continua o mesmo. Alguma coisa muda dentro da gente. Ninguém passa por uma ameaça, ninguém passa por uma perca, ninguém enfrenta um vício, ninguém enfrenta uma prisão e continua a mesma pessoa. Alguma coisa muda dentro dele. Alguma coisa muda dentro dele. Eles viam Sansão e agora o povo dos filisteus está oferecendo vinhos aos demônios. Eles estão brincando com as taças e orgia aos demônios. E alguém grita: traga Sansão, para que a gente possa brincar com ele aqui. Aquele que antes era, mas não é mais, traga ele para cá. Satanás não conhece o trabalhar completo de Deus, irmãos. Satanás não conhece o segredo de Deus. A Bíblia fala que o segredo de Deus é para aqueles que os temem. Satanás não conhece o segredo de Deus. É por isso que o pastor Amauri disse aqui na madrugada da vigília, quase 2 horas da manhã: nós não sabemos o que Deus há de fazer conosco. A sua força, a sua potência, o que está dentro de você. Os filisteus estão banqueteando com os demônios e grita: traga Sansão, traga o cego, traga ele para a gente brincar com ele. Mas aquele que estava cego, aquele que estava como escravo, aconteceu algo dentro dele e ele chega. E a Bíblia diz, de certo modo, que eles brincam com Sansão. Eles empurram Sansão, eles cospem Sansão, eles chutam Sansão. E Sansão está cego, não vê ninguém. E o povo ri, e o povo dá gargalhada. E aí eles deixam Sansão no canto porque não tem mais valor. Sansão pega a mão do menino e fala assim: me leva até as colunas que seguram esse templo. E o menino coloca as mãos do Sansão até a coluna que segura o templo. Sansão estica a mão de um lado, a mão direita numa coluna, a mão de outra, a esquerda e outra. E Sansão fala: ó Jeová, Criador dos céus e da terra, me escuta, pelo menos só mais essa vez. A oração de Sansão é a oração de um homem que tinha mudado. Já não tinha mais mulheres que atraía ele. Ele não podia ver mais alguma coisa. Ele só vivia no Espírito. E ele coloca as mãos. Ele coloca as mãos de um lado e do outro. E ele faz essa oração: Senhor, me dê força mais uma vez. Senhor, me dê força mais uma vez. E a Bíblia diz que o Senhor escuta ele. Ele está limpo, irmãos. Conseguiu limpar-se. O salmista escreveu: foi bom eu ter sido afligido, porque eu aprendi os teus caminhos. Foi bom eu ter passado o que passei, porque eu sei quem é o Senhor agora. Eu gostaria que tivesse alguém para a gente levantar agora. Pode levantar comigo. Eu gostaria que tivesse alguém nesta noite, irmãos, que como Sansão, como eu, como os irmãos do altar, entrou em situações que não deveria,
e por um tempo passou em fases aonde não viu luz, recurso, zombaria e fraqueza. Eu queria que você fosse capaz de entender que o que Deus permitiu acontecer com a sua vida não é para fracasso, de miséria, de derrota e de morte. Deus, Ele trabalha na vida de quem Ele ama. E se Ele não te amasse, você teria morrido. Se Ele não te amasse, Satanás teria conseguido acabar com você. Eu queria que você orasse nesta noite, antes mesmo de cear, dizendo: Senhor, me escuta, porque eu não quero apenas voltar a sonhar como antes e fazer como antes. Eu mudei, eu aprendi a lição. Eu sei, meu Pai, que se não cresceu, crescendo está. No mundo espiritual, o cabelo está voltando à comunhão. O cabelo crescendo está dizendo: está voltando o pacto, está voltando a aliança, está voltando a força, está voltando as visões, está voltando o desejo de orar, está voltando a capacidade de clamar, está voltando o amor a Deus acima de todas as coisas. E você possa lembrar da queda e dizer: Deus, eu sei que eu errei, mas dessa vez, para nunca mais ser comigo, me ajuda e faça de mim aquilo que o Senhor definiu, aquilo que o Senhor escolheu. Porque Deus trouxe você nesta noite para ouvir esta palavra de aliança, de pacto, de restauração, de compromisso. Ele precisa de você. Deus decidiu precisar de você. Enquanto os irmãos vão adorar o Senhor, e você vai continuar com essa mensagem no seu coração, 2 obreiros pegam o vinho e o pão e levantam ao altar, levantam ao céu em nome de Jesus. Não era essa música, não. Oh Senhor Jesus, meu Deus, Pai, apresentamos ao Senhor, meu Deus, este vinho, apresentamos ao Senhor esse suco de uva, apresentamos